Olá pessoal, nesse vídeo irei apresentar para vocês uma função diferente. Essa função é chamada função degrau, ou função degrau unitário, ou ainda a função heaviside. A definição da função degrau é bem simples. Ela pode valer 0 ou pode valer 1. Então, por ser uma função especial, normalmente ela tem uma notação utilizando a letra U. U de t menos uma constante. Então essa é uma notação, isso tem que ser interpretado. Essa notação vai valer 0 se o t for menor do que o a, e vai valer 1 se o t for maior do que o a. Então, simples assim. Pegando o gráfico para tentar entender melhor essa função, digamos que o a fosse 0, ou seja, simplesmente u de t, ou u de t menos 0. Então essa notação aqui quer dizer que a função vale 0 em qualquer ponto, em qualquer valor de t negativo, e a função vale 1 em qualquer valor de t positivo. Já se eu tiver, por exemplo, u de t menos a, onde o a é uma constante qualquer, digamos u de t menos 5, então a partir desse valor de a, digamos que seja 5, a partir dele a função vai valer 1. Qualquer valor acima de a função vale 1. Qualquer valor de t menor do que o a função vai valer 0. A função em si é bem simples, mas a gente pode fazer algumas composições com outras funções. Ela teria o papel de ligar ou desligar uma determinada função. Vamos para alguns exemplos. Item A, por exemplo, u de t menos 2. Item B, u de t menos 4. No item C a gente já tem uma composição, diferença entre duas funções degrau. No item D a gente tem a função t, uma função qualquer, vezes uma função degrau, ou uma função t vezes uma combinação de funções degrau. Vamos para os exemplos então. Simplesmente a função f de t igual a u de t menos 2, como a gente viu, a função degrau, essa notação u de t menos uma constante, vai dizer que a função vale 0 antes do 2, qualquer valor de t antes do 2 menor do que o 2, a função vai valer 0. Qualquer valor de t maior do que 2, a função vai valer constante 1. A mesma coisa vai ser para o item B, u de t menos 4. Então a função vale 0 para t menor do que 4, vale 1 para t maior do que 4. Se eu fizer o item C, que é a combinação u de t menos 2, então essa notação como um todo aqui vai nos fornecer esse gráfico, menos u de t menos 4. Então essa notação vai nos fornecer esse gráfico. Para fazer a avaliação dessa função, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho um comportamento que muda em 2 e também que muda em 4. Então vou avaliar antes do 2. Antes do 2, tanto essa primeira função u de t menos 2 vale 0. Antes do 2, a u de t menos 4 também vale 0. Então, qual que vai ser o resultado? 0 menos 0, para qualquer valor de t nesse intervalo, o resultado vai ser 0. Entre 2 e 4, essa primeira parte da função, essa degrau de t menos 2, ela passa a já valer 1. Então, entre 2 e 4, essa função vale 1. A segunda função degrau continua valendo 0. Então, o que a gente tem? Para qualquer valor nesse intervalo de t, eu vou ter como resultado 1 menos o 0. O resultado vai ser 1. Por final, na terceira parte do intervalo, a primeira parte da minha função resultado, que é u de t menos 2, de 4 em diante, até o infinito, ela vai valer 1.
a função u de t menos 4, que é o gráfico de baixo, também vai valer 1. Então, 1 menos 1, 0. Qualquer ponto t maior do que 4, eu vou ter 1 menos 1, que vai dar 0. Com isso, a gente fica com o seguinte resultado. Antes do 2, valores menores que 2, para ambas as funções de grau, o resultado é 0. Então, 0 daqui menos 0 daqui, resultado para qualquer valor de t é 0. Entre 2 e 4, essa função aqui vai valer 1. Já vai valer 1 até o infinito. E essa aqui continua valendo 0 antes do 4. Então, vou ter 1 menos 0. Qualquer valor de t nesse intervalo vai nos fornecer como resultado 1. A partir do 4, como foi visto, essa função aqui continua valendo 1, menos essa função que a partir do 4 também vale 1 até o infinito. 1 menos 1, resultado é 0 para qualquer valor de t. Então, esse é o gráfico resultado dessa f de t. Eu posso fazer combinações com outras funções. Aqui, por exemplo, na letra D, foi utilizado a função t. Costumo chamar essa função de função base. Por quê? Porque ela que vai dar a cara da nossa função final. O u de t menos 2, que está sendo multiplicado, simplesmente vai acionar essa função t ou não. Então, pegando aqui como os gráficos dessa função. Primeiro o de t menos 2, esse primeiro gráfico aqui. Ó. Então, o de t menos 2, como a gente já viu, é 0 em qualquer valor de t antes de t igual a 2, e a partir do t igual a 2, a função vale 1. A função t, por sua vez, vale o próprio valor t, então é a função linear dada por esse segundo gráfico. Se eu combinar essas duas funções, ou seja, o produto dela, eu vou ter que avaliar em cada valor de t. Se qualquer valor que eu pegar aqui, ó, t igual a menos 1, t igual a menos 0,5, essa função aqui, ó, vai valer 0. Qualquer valor menor do que 2. T igual a 0,5, t igual a 1, t igual a 1,5, t igual a 1,999, essa função vale 0. Então, qualquer valor de t, se eu multiplicar o resultado daqui com o resultado que eu tenho no mesmo valor de t, o resultado final vai dar 0. Então, essa função base, ela simplesmente vai virar 0, porque aqui é 0. Por outro lado, se eu pegar valores maiores do que 2, de 2 em diante, a função degrau vai valer 1. Então, a função base, que é o t, vai valer o próprio valor de t. Digamos t igual a 3. A função vale 3 vezes 1, o resultado é 3. t igual a 4. A função base vale 4 vezes 1, o resultado é 4. t igual a 5. Função t vale 5. Função degrau vale 1. Então, no final das contas, a gente vai ter, antes do 2, o resultado é 0. Após o 2, a função resultante vai ser a própria função t, que é fornecida por esse gráfico, como acabei de comentar. 0 antes do 2. Retomando, por que é 0? Porque a u de t menos 2, essa notação aqui, ela significa que até o t igual a 2, a função vale 0. Depois disso, a função vai valer 1. Então, quando ela vale 0, não adianta eu ter o t, o resultado desse produto vai ser 0. A partir do t igual a 2, essa expressão vale 1. Então, o resultado vai ser o próprio t, como fornecido pelo gráfico. 0 antes do 2, t após o 2. A gente pode fazer ainda o t multiplicado pela composição do u de t menos 2 menos u de t menos 4. Como a gente viu anteriormente, só essa parte que está entre colchetes, eu tenho que ela vale 0 antes do 2, 0 depois do 4.
Entre 2 e 4, essa expressão toda aqui vale 1, como foi visto no exemplo C. Então, antes do 2, quando multiplica por t, o resultado final vai ser 0. Você vai ser t vezes 0 disso aqui tudo. Para qualquer valor de t maior do que 4, novamente eu vou ter o valor de t multiplicado por 0. E qualquer valor entre 2 e 4, esse resultado em colchetes a gente viu que é 1, então t vezes 1 vai dar o gráfico da função t. Em resumo, a gente pode ver a função degrau como uma função liga e desliga. Eu posso acionar a minha função base a partir de um determinado valor de t que eu quiser. Por exemplo, aqui acionei ela com t igual a 2. Quando eu subtraio u de t menos 4, esse 1 que estava aqui na função degrau, ele acaba sendo subtraído de 1 a partir do 4 e se anulando. Com isso eu desliguei a minha função. Então ela vale 0 até 2, vale t entre 2 e 4, e a partir de 4 ela volta a valer 0. É isso por hoje.